Fala assim, nós vamos conhecer um pouco sobre pecado, tá? Pecado na Bíblia significa errar o alvo. Pecado é transgredir, é rebelar. Então vamos dizer comigo, pecado é errar o alvo. O pecado é transgredir. Diga, se rebelar, desobedecer a Deus, não seguindo o seu padrão perfeito. Amém. Devido ao pecado, todos foram separados de Deus, porque Deus, Ele é santo, Ele é perfeito. Então, se nós estivermos junto com Deus, nós contaminamos Deus, né? Então Deus, Ele abomina o pecado. Deus, Ele é fogo consumidor. Então onde há pecado, Ele consome. Então por causa disso, o homem se afastou de Deus para não ser consumido. Entende? Então, para nós não sermos consumidos, nós precisamos então de alguém que não consome a gente. Então nós precisamos de um intermediador. Nós nos achegamos a Jesus, como nós ainda estamos num corpo de pecado, nós podemos ser intermediadores sem consumir os outros pecadores. E o Espírito Santo, ele vem habitar em nós porque o sangue de Jesus, porque o sacrifício de Jesus faz nós agora termos direito de ter o Espírito Santo como se nós fosse Jesus. Por isso que quanto mais você entrega a tua vida para Jesus, mais cheio do Espírito Santo você fica. Quanto menos você se consagra a Jesus, menos do Espírito Santo você tem que ter, porque o Espírito Santo, ele vai habitar em quem se santifica a si mesmo. Não quer dizer dons, os dons ele coloca em você e ele sai de cena. O Espírito Santo, para morar em nós precisamos estar santificando a nossa vida, porque o Espírito Santo também é santo. Então quem se santifica a tua vida, se dedicando a Jesus, por essa dedicação o Espírito Santo vai vindo com mais poder e força, com mais da presença dele na nossa vida. Então você precisa entender isso, nós temos um Deus santíssimo. Quando fala santo, 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 é santíssimo. Ele é puro, nele não há nenhum pecado. Então o pecado, ele separou o homem de Deus, porque o homem morre por causa do pecado se ele chegar na presença de Deus. Na realidade nós já estamos mortos nos nossos delitos e os nossos pecados, né? Então você precisa entender esse procedimento para você entender algumas coisas que Deus, o Espírito Santo pode dirigir a tua vida. Se eu sou salvo pela graça, por que me santificar? Você não é santificado para ser salvo. Você se santifica para você estar preparado para que o Espírito Santo possa morar na tua vida. Bom, eu quero falar de uma coisa do pecado aqui hoje com vocês, mas na questão aqui, vocês viram eu falar assim, desobedecer. Diga comigo, desobedecer. Agora eu vou ler um versículo, né? Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para vocês entenderem aonde está baseado isso, então vamos falar assim: se eu desobedecer uma criança, qual é o grau do pecado desse? Vamos, gente? Diga comigo, nenhum pecado, porque eu estou desobedecendo uma criança. Agora olha bem, se eu desobedecer um amigo, já tem um pouquinho de prejuízo, tem ou não tem? Então, alguma coisa que eu quero que você entenda: o pecado, ele não está baseado no tamanho do teu pecado, mas contra quem você está pecando. Então vamos dar um exemplo para você entender. Se eu pecar contra meu irmão, desobedecendo, vamos falar só do pecado de desobediência. Eu desobedeço meu irmão, também não tem tanto problema, tem crime nisso, gente? Agora deixa eu te perguntar,
e se eu desobedecer um policial? Agora, olha bem, mas eu desobedeci criança, não teve problema, desobedeci meu irmão, não teve problema, desobedeci. Agora um policial tem? Diga comigo, tem. Por causa de quê? Por causa de quem ele é. Pegaram ou não? E se eu desobedecer um prefeito também? Também eu estou pecando porque eu estou desobedecendo uma autoridade. Então, o pecado, aqui você vai vendo que o grau de condenação, e se eu desobedecer um juiz, o que ele faz comigo? O que ele faz, Raquel? Ele me prende, porque ele é um juiz. Pegaram ou não? Pegaram? Então o que eu quero que vocês entendam? Imagina desobedecer o Deus Santo, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então se você desobedecer ele, assim como tem uma sentença para cada tipo de autoridade, quando você desobedece a Deus, você está condenado de acordo com a pessoa que Deus é. Por isso que não tem pecadinho nem pecadão, porque o pecado está em quem Deus é, não no pecado em si. Amém, querido? Agora, depois tem pecadinho, pecadão, que são sentenças provisórias, mas só de você desobedecer um pouquinho a Deus, você já pecou contra o Deus Santo, você é réu de morte, não por causa do seu pecado, mas por causa de contra quem você pecou. Fica claro isso ou não? Você tem que gravar isso para sempre. Entende? Para sempre, para você entender que não é brincadeira com Deus. Com Deus não se brinca. Ele é santo, santo, santo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei do Universo. Então desobedeceu a Deus, a sentença é a morte por causa do que Deus é. É bem interessante isso, não é, gente? Pegaram? Esse é um segredo, tá, gente? Se vocês pegassem, fiquem espertos para saber por que nós temos que santificar a nossa vida, estarmos sempre vivendo em arrependimento. Agora, uma outra coisa que você tem que entender sobre o pecado é que quem peca, ele fica escravo do pecado. E automaticamente, como o pecado, o diabo é o pai da mentira, ele peca desde o início, então você se torna filho do diabo, porque você pratica as mesmas coisas dele, e você é filho dele por quê? Porque você está sendo gerado para condenação eterna, junto com ele. E nós sabemos que a nossa carne é fraca, e a nossa carne é fraca, então nós somos tentados todos os dias a desobedecer às ordens, as leis e a maneira justa que Deus deu na sua palavra para nós vivermos. Quando nós vemos as leis de Deus, elas são conselhos justos. Não somos salvos pela lei de Deus, mas somos santificados pela lei, porque como é que eu aceito Jesus e vou viver certo depois? Através da lei. Através da lei. Só que a lei não me absolve dos pecados cometidos. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Não tem como eu compensar o pecado. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso saber de como é que funciona a minha redenção. Redenção o que é? É para mim ser redimido, a minha conta ser paga. Então o que acontece? Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, Ele cumpriu a penalidade, né, que eu mereço por causa de quem Deus é, Ele cumpriu. Então a Bíblia diz que quando eu aceito Jesus, eu me torno liberto do pecado, porque agora Jesus me purifica de todo pecado, mas para isso eu tenho que me arrepender. E o que é arrependimento? Arrependimento é assim, ó, Gênesis 4:7 diz assim: se você fizer o bem, não será aceito. Então arrependimento, eu fazia o mal,
agora eu faço o bem. E mesmo fazendo o bem, eu vou viver em pecado ainda, gente? Vamos ou não vamos? Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar dependendo todos os dias, todo instante, de estar pedindo perdão para Deus. Só que quanto mais eu acerto, mais eu sou aceito por Deus. E como toda a obediência a Deus gera bênção, gera promessa, então uma maneira de eu pegar as promessas de Deus é obedecer. É obedecer. Quando eu obedeço, eu não mereço aquela promessa, mas como faz parte do meu arrependimento, então é uma maneira de eu estar preparado para receber aquilo que Deus tem. Olha bem, mas se não fizer o bem, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então sempre o pecado, ele vai querer te pegar. Vamos dar um exemplo aqui. As irmãs que resolveram emagrecer. Qual que é a primeira coisa que a irmã tem que abandonar? Vamos, gente. Os irmãos, qual a primeira coisa que ela tem que abandonar? Quando uma pessoa está gordinho e começa a ter problema de saúde, né? Vamos, gente, chuta um aí. Ó, é doce, mas vamos falar a verdade. Refrigerante. Não compra mais. Quando você não compra mais refrigerante, você vai beber água, né? E você vai ver que a nutricionista pede para você tomar pelo menos 3 litros de água todo dia. Você vai tomando 3 litros durante o dia, né? Só isso já causa um grande benefício. Mas a pessoa vai no mercado e compra o refrigerante, né? Chega em casa, ele não aguenta, toma. Não, mas eu tenho criança em casa. Que filho, você está estragando a tua criança também. E açúcar? Também. Então, se eu quero, qual é que é o salário do pecado, né, de comer coisa errada? É as doenças, né? É as banhas, as gorduras, né? Agora olha bem, e o arrependimento? O arrependimento vai trazer sacrifício, por quê? Porque agora nós temos que parar de comer, passar fome, passar vontade. Eu acho engraçado, né? Que toda pessoa que vai parar quer emagrecer, a primeira coisa que ele tem que fazer, o que é? Fechar a boca. E você sabe o que eu vejo? Todo mundo que quer emagrecer, fica descobrindo receita. Receita. Eu tenho uma receita. Ele só pensa em comida. Não é esse o caminho, querido. O caminho é fechar a boca. For comer, né? Comer uma coisa mais saudável. Mas a gente fica só atrás de coisa saudável, acaba ficando com o mesmo espírito de gula, né? Então, quando você desobedece uma palavra de Deus, mesmo que você está debaixo da misericórdia, confessando teu pecado todo dia, mas você não se santifica em alguma coisa, porque por ignorância, porque você não acredita no que o pastor fala, você não acredita nas consequências, você não valoriza aquilo que Deus tem para você, e aí, né, querido, você vai ser salvo. Por quê? Porque você não obedece. Por quê? Porque você não tem entendimento, não tem temor de Deus. Então o que acontece? Você vai, mesmo sendo salvo, você tem sentenças. Porque a Bíblia diz assim, o meu povo, quer dizer, é povo de Deus, está sendo destruído porque falta conhecimento. E um dos maiores pecados que nós temos hoje é esse. É não estar, querido, prestando atenção em quem é que está, no momento, representando Deus na nossa vida. Se tem uma criança, por exemplo, nós vamos pegar o Davi. O Davi, ele tem que saber o seguinte, quem é Deus na vida dele? Quem é, Raquel? Para o Davi, quem que é Deus? Ele quer abraçar Deus. Quem é que ele vai abraçar agora? Pai dele. Então, se o Davi não honra, ele não enobrece, ele não admira o pai dele, ele não admira Deus, é tudo mentira, balala. Mas tira o Cassiano e a Fran e deixa o Davi ali no banco sozinho. Agora, quem que ele tem que admirar aqui, agora, nesse momento?
Pastor. Então, se você não admira, e nós estávamos falando de coração esse dia, se você não admira o pastor na hora que ele está ministrando, ou coisa que, ou a pastora Raquel na hora que ela está ministrando, então você admirou o outro mais do que esse, você é uma pessoa que está errando no alvo, está desobedecendo, e você não está desobedecendo a homem, está desobedecendo a Deus. O que Deus falou para Samuel? Samuel, por que você está triste? O povo não rejeitou o teu governo, o povo rejeitou o meu governo. Só que o povo estava rejeitando o governo de Deus, estava rejeitando o governo de quem? De Samuel. Pegaram ou não? Então quer dizer, não há mais isso, querido. Nós temos que ter essa essência. Senão você não vai prosperar. Então eu estou em casa, meu pai. Eu estou lá no serviço, meu patrão. Eu estou na igreja, meu pastor. O pastor não está? Quem é o líder hoje? Opa, é ele. Aí eu estou fazendo isso porque ele está certo, ele está errado, ou estou fazendo isso para me cumprir o princípio de Deus? Porque você tem que entender que se a salvação não fosse por meio de Jesus, ninguém seria salvo. Mas as bênçãos não. As bênçãos, elas são conquistadas pela obediência, pela sua vida dedicada a Deus. E você não pode, querido, ter as bênçãos de Deus se você não estiver preparado para elas. Pegaram ou não? Então, honrar. Deus coloca algo nas tuas mãos, o que você tem que fazer? Você consagra ele, e depois você vai gastando do seu jeito, você vai se ferrar. Por quê? Porque Deus coloca as coisas na nossa mão, é aquilo que Ele confiou em nós. Deus tem um banco, Ele tem um recurso na terra, e sabe o que é esse recurso? É teu bolso. Então quando você pega o teu dinheiro e você se sente dono dele, vai lá e gasta ele, sabe o que Deus, você está escrevendo no mundo espiritual? Não sou de sua confiança. Por quê? Porque o Senhor dá recurso para você, para que Ele possa usar a hora que Ele quiser. O apóstolo Pio disse isso: Deus tem um banco na terra, aonde Ele deposita os seus recursos. Aí ele fala assim: sabe quem que é o banco da terra? Diga comigo: meu bolso. É tua conta. A tua mixaria que você pega, às vezes é só uma provação, porque Deus está querendo pôr muito na tua mão, e Ele está te provando, e você vai desobedecendo. Então olha bem, quem esconde o seu pecado não prospera. Mas não está falando que quem confessa e deixa vai prosperar também, não. Mas é lógico que vai. Por quê? Porque você vai obedecer depois. Se arrepender, ficar só na questão de não fazer mais, não prospera não, tá, gente? Olha bem, fala assim: mas quem confessa e abandona o seu pecado, encontra misericórdia. Diga comigo: se eu parar de pecar e abandonar, eu vou alcançar misericórdia. Aí o que Deus faz? Deus vai ter misericórdia da tua vida e vai te ensinar a ter práticas de bênção. Você escolhe, você ouve a Deus e obedece, né? E tem essas bênçãos, ou você ouve a Deus e não obedece e você tem essas maldições. Não tem nada a ver com a graça salvadora de Jesus isso. Tem a ver com ser bênção. Está cheio de gente aí, que vai ser condenado para o inferno, mas estão administrando bem o que Deus põe na mão deles, estão prosperando, estão vivendo melhor do que nós. Cheio. Porque cumpre princípios. Você vai ver, né? Eu vejo assim, com os amigos meus mesmo que prosperou, a maioria deles obedece o primeiro mandamento: honra pai e mãe. A maioria dos meus amigos, não é só isso que tem que fazer, mas todos eles eram bons nisso: honrar pai e mãe. E prosperam financeiramente, né?
Então, você precisa compreender esses princípios, que eles são pecados, que você arrependido pode ser perdoado, mas se você não fizer o correto, não vai ser abençoado. Parar de pecar não basta. Por isso que uma das coisas para você ser abençoado é você vai se arrependendo, mas vai se dedicando à vontade de Deus na terra. E a vontade de Deus, que ela está na igreja, no grupo, nas nossas reuniões. E nós ganhar mais alma para Jesus, para vir aqui, para nós ensinar eles a palavra, para eles passarem a viver correto. Você já mudou alguma coisa na tua vida depois que você veio para cá, filho? Falta muito para mudar ainda, né? Falta, né? Mas o tanto que você mudou já não sentiu melhora? Muito melhor. Muito melhor, né? Então, quando nós vamos para a luz, nós começamos a ver. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo que eu sou pecador. Quando uma querido está achando que está tudo bem na vida dela, é porque ela está longe de Deus. Ela está em trevas. Porque a palavra de Deus é bem clara. Ó. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. E a verdade não está nele. Porque todos nós temos que estar direto diante de Deus e vendo que nós somos pecador. E lembrando que o pecado não está baseado no tamanho do nosso pecado, mas em com quem é que nós estamos lidando. Se você chegar num juiz, só de você dar conforme a palavra que você faz assim, ele pode dar uma sentença para você que você não vai gostar. Até do teu jeito ele pode invocar. Tudo porque ele é juiz. Imagina Deus, hein, Raquel? O padrão de Deus é perfeição. Então nós não temos essa perfeição. Toda vez que nós vamos chegar diante de Deus, nós temos que falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha para mim através de Jesus. Lembra do sangue dele, Deus. Agora, Pai, em nome de Jesus eu vou orar. Deus tem que ver Jesus em nós. Senão nós não temos chance. Toda vez que alguém falar assim, você achar que Deus é muito exigente, você vai ver que Deus é muito misericordioso por causa da própria natureza dele. E a sentença nossa, querido, por causa do que Deus é, a maior sentença por qualquer ato, qualquer tipo de coisa assim, é direto para o lago de fogo, onde vai queimar de dia e de noite para todo sempre. É a maior sentença que existe, é quem se rebela contra o Criador. Lembra disso. Agora olha como grande o amor de Deus. Sabendo Deus que a sentença não pode ser outra, Ele envia seu único filho, entende? Para pagar o preço do meu pecado e do teu pecado. Agora pensa bem, Deus colocou agora algo que nos condena 2 vezes. E muito mais na segunda vez, porque agora, até a oportunidade, aquela coisa de nós já estava indo para o inferno mesmo, até aquilo ali ficou fraco, porque o nosso pecado aumenta, quando nós não aceitamos a nossa absolvição oferecida por meio de Jesus. E nós precisamos estudar sobre isso e ficar craque nisso aí, e avisar as pessoas. Cada dia, querido, morre milhares de pessoas aí, estão morrendo, todas indo para o inferno. E não é a vontade de Deus que vá para o inferno. Nós temos que orar, querido, pelo grande avivamento. Esses dias o Lu estava falando assim, mas o avivamento não vem sem arrependimento. O avivamento não vem sem... Eu falei assim, olha, o avivamento, ele não vem de jeito nenhum se Deus não quiser.
Porque uma coisa você tem que saber: o homem pode espernear, fazer o que quiser. Deus não é obrigado a fazer nada. O homem tem que sempre estar buscando qual é a vontade de Deus, para depois estar santificando a sua vida para isso. Até o Lu comentou assim comigo: mas na história, as pessoas viviam, no avivamento tinha arrependimento, tinha isso, tinha aquilo. Sim, querido, na história, Deus querendo trazer um avivamento, homens que estavam prontos, veio através deles o avivamento. Mas o avivamento, ele vem como onda. E nós estamos para viver a última onda do avivamento na terra. A última onda. Após essa onda de avivamento, Jesus vai voltar. Então, uma coisa: o avivamento não depende de nós estarmos buscando Ele. Deus vai derramar porque nós buscamos? De jeito nenhum. Porque eu já vivi 3 avivamentos. Os três avivamentos. Teve esse do Randy Clark. O Randy Clark conta no seu livro, que eu li muito livro sobre avivamento. Ele conta no seu livro o seguinte: eu era um improvável, eu era o cara que não estava pronto. Deus não me usou porque eu me preparei, Deus me usou porque Ele quis fazer o avivamento. E outros também. Então esse avivamento vem de tempos em tempos. Não é assim, Dori? E quando vem um avivamento, pergunta para o Dori: qualquer um é pego pelo avivamento. Mas Deus usa mais para estabelecer aqueles que estavam jejuando, orando, confessando seu pecado, buscando a Deus, né? Então, essas pessoas se tornam o carregador da arca. Por quê? Porque eles estavam se preparando. Não veio porque eles estavam se preparando, mas eles pegaram porque eles estavam prontos. Pegaram, gente? Eles pegaram porque eles estavam prontos. Eles foram usados, eles tiveram o privilégio porque eles estavam prontos. Porque Deus é santo. Ele precisava de pegar pessoas que estavam se santificando. O avivamento não vem por causa do homem. O avivamento vem por causa de Deus. Mas o avivamento ele vai assentar onde tem vasos consagrados, pronto para aquilo que Deus vai fazer. Amém, querido? Por exemplo, Deus não usou o apóstolo Paulo para fazer a maior revolução, e o apóstolo Paulo estava preparado? Não, Deus pegou ele. Então, a gente tem que esperar Deus, na hora que o Senhor vir, que eu esteja pronto, que eu esteja, no jeito para o Senhor me usar. Porque, querido, eu já passei tempo de jejum, de oração, de consagração. Parecia que o céu estava de bronze, parecia que Deus nem me amava. E eu lá, todo dia. E Deus não está fazendo. Você tem que estar pronto. Tem que estar orando, buscando, vindo na igreja, se consagrando, pregando o evangelho. Está tudo quieto. Entende? De repente vem uma onda. Aí quando você vê, aí você vai ver que você estava no ponto porque você se destaca. Entende? Aquela onda te pega com mais força. Eu lembro, que o avivamento, quando veio através do Benny Hinn, nós colocou a televisão. E nós começamos a assistir a primeira pregação do Benny Hinn na Adonep no Brasil. Ele tinha um cabelão assim, ele estava meio jogado assim de lado assim, ele era bem novo. E o Benny Hinn ministrando a unção. Depois que nós acabamos de assistir aquilo, nós fomos na igreja. Nós chegávamos perto das pessoas, as pessoas chegavam a chupar no chão, assim, de tanta unção que vinha, mesmo que estava no Benny Hinn. Por quê? Porque aquilo era uma onda de avivamento. Aí não estava acontecendo só ali na igreja metodista, estava acontecendo em todo lugar que as pessoas estavam prontas, que tinha vida de oração, que tinha vida da palavra, de vida de consagração. Aí sabe as igrejas que não acontecia? É as igrejas que tinha problema com o Espírito Santo. Aí não acontecia nada lá. Porque elas não
em vez de falar bem, né, em vez de gostar daquele movimento, estavam falando mal do Benihim. Estava falando mal, querido, do cara que estava sendo usado. Mas nós, como admirava e via ele pregando, né, ficava empolgado, né? Aí Deus começou a usar nós também daquela maneira. Eles eram cheios de regrinha, né? Aí veio a do Randy Clark. Sabe quem não foi usado na unção do movimento da igreja do aeroporto? Quem ficava tirando sarro nas unção, né? Agora vai virar cachorro, vai virar não sei o quê, agora é unção do cavalo, unção disso, unção daquilo. E a turma falando mal das unção. Aí esses não eram usados. Mas quem entendeu aquele movimento, meu Deus, né? Desfrutou de todo o movimento de Deus. E o Senhor agora ele vai fazer o último avivamento. Algumas características Deus já tem falado. E uma das coisas que o Senhor falou é que o Brasil será o precursor. No Brasil é que haverá o último avivamento. Só que esse avivamento que vai vir no Brasil, querido, ele vai cobrir toda a terra. Você vai ver muçulmano, judeu, os comunistas, esses caras assim, convertendo, que igual vai ser um mar de avivamento. E Deus quer você. Escolheu o brasileiro. E nós temos a promessa, né, Raquel? Desde quando o ministério nasceu, que nós seríamos um dos precursores desse avivamento no Brasil. E o Brasil vai pegar o mundo. E Deus deu essa promessa para nós, que daqui vai nascer uma chama, né, que vai encher toda a terra. Quando eu estava viajando pelo Brasil, né, diversos profetas receberam uma palavra de uma cidade que ninguém conhecia no mapa, era onde eles vinham buscar unção, e eles vinham buscar unção em Bandeirantes, né? E de lá para cá, o Senhor tem mostrado assim que Ele só está nos preparando. Por isso que eu não ligo muito para o negócio assim de fazer, porque eu não quero estar ocupado com aquilo que o Senhor não mandou no dia que Ele quiser nos usar. Eu quero estar no ponto para Ele usar, naquele ponto de partida que é a vontade dEle. Pegaram? Para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que amar um ao outro. Para amar um ao outro, você precisa entender sobre autoridade, sobre irmandade. O que é amar o irmão? Porque a Bíblia diz assim: se alguém diz que ama a Deus e tem problema com o teu irmão, é mentiroso. Pode ter problema com o irmão? Não. Você não pode ter problema com ninguém, porque já pensou a pessoa que você tem problema, amanhã vem no culto aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que amar. Tem gente, querido, se vir conforme a pessoa que vem aqui, ele para de vir na igreja. Vai que é uma pessoa que você deve muito para ela, né? Ih, agora eu estou frito. Você não vem mais na igreja. Vai que é alguém, né, que você teve um caso no passado, né? Agora essa pessoa vem aqui, você pega e puxa o carro. Quer dizer, como é que uma pessoa dessa vai viver alguma coisa boa de Deus? Tem rabo preso com o diabo, com o seu passado. Então, se você confessa, tem uma vida transparente, pode vir quem for aqui, você vai falar assim: eu vou amar, vai ser meu irmão, vai ser minha irmã, a glória de Deus vai pegar nós. E quanto mais você conseguir amar o teu irmão, mais pronto você vai estar para esse avivamento. Senão você vai ser só um surfista na onda. E aí vai vir todo mundo, né, como surfista. E você, como crente, em vez de ser um vaso de honra, vai ser mais um surfando que o ímpio está surfando. Hoje um rapaz estava contando para mim de uma moça que lá na faculdade estava erguendo som. E o diretor foi lá e pediu para ela desligar o som. Pediu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a menina não ligou. Aí chamaram a polícia. A polícia foi lá e falou para ela assim: você abaixa o som. Ela deu uma risadinha, desfez da polícia, abaixou um pouquinho, a polícia saiu, ela ergueu de novo.
E nisso a polícia voltou, o policial pulou da viatura devagarzinho e foi atrás de uma árvore, perto da caminhonete. E na hora que o carro da polícia chegou, ela baixou o som e começou a zombar. O rapaz falou assim: olha, o seu som está preso. Ela foi indagar e falou: você está presa. E teu carro também vai ser preso. Ela falou: meu carro só sai daqui com guincho, por isso não. Pegou, ligou para o guincho lá em Cornélio, levou o carro dela para Cornélio. E o som ela não pega mais de volta. E levaram ela para a delegacia ainda. Ele falou assim: agora você escolhe. Você quer ir para a delegacia numa boa, entrar dentro do carro, ou você quer ir algemada? Ela estava mexendo só com uma polícia. Né? Então, o que a polícia pôde fazer com ela? Fez um estrago. Aí o rapaz comentou comigo: ó, no mínimo, o prejuízo dela é o som, que ninguém sabe o preço, que nunca mais ela pega, só comprando outro. Mas para pegar a caminhonete de volta, pagar tudo no mínimo, ele falou mais ou menos 15 mil reais para... A multa do som é 900 e pouco. E 7 pontos na carteira. Mais o guincho de Cornélio, né, que ela vai ter que pagar, né, mais as estadias lá, mais pagar fiança. Então, olha bem, conforme quem você desobedece, imagina o prejuízo. Assim, querido, fique imaginando, quando você não se sujeita ao teu pastor, será que não tem sentença no mundo espiritual? Será que é a mesma sentença de quando você não se sujeita a uma criança? Você não acredita nisso, eu não posso fazer nada, mas eu estou te falando uma coisa séria, uma verdade para você. Tá? Então sempre lembre disso. Quanto maior o grau de autoridade, quem está acima de você, maior é a sua sentença. Só de você não ligar para o que o pastor prega, já tem anjo sentenciando tua vida financeira, tua vida espiritual, teu casamento, tudo mais. Tem inúmeras consequências, até enfermidade. Então é muito perigoso. Só de você não estar, querido, prestando atenção no projeto do teu patrão, imagina a pobreza que está sendo, querido, estabelecida na tua vida. E assim vai indo, né? Porque cada pessoa, né, na nossa vida, ela tem uma representatividade de Deus, porque Deus ele resolveu fazer com que ele seja representado através da comunhão e dos relacionamentos. Aprendam isso é prática. Por que Davi falou assim? Contra ti pequei, somente contra ti pequei. Aí você sempre tem que lembrar que a tua natureza te faz escravo do pecado. Então, ser dedicado a Deus significa estar se libertando da escravidão do pecado. Né? O pecado da ambição, da ganância, da lascívia, né? Da sexualidade, elas desaparecem quando você tem objetivo, entende? Em propósito, na vontade de Deus, para a tua vida, para a tua igreja, para o teu trabalho. Porque você começa a achar até um absurdo. Tem hora que não dá nem para acreditar que tem irmão na igreja que tem problema com sexo ainda. O que é isso? A gente tem dificuldade em acreditar. Por quê? Se a pessoa tem esse problema é porque ela não se dedica a Deus, porque ela sabe que isso trava a vida dela. Então nós temos que tomar muito cuidado. E a pessoa ela não sabe o quanto que grave é isso. Quanto que é grave. A pessoa tem problema financeiro. Né? Não sabe se dominar para controlar a sua finança. Não faz reserva. Né? Até os caras do mundo hoje, segredo para hoje mesmo, estava escutando um cara falar assim, ó, nós precisamos ter 5 meses de reserva no mínimo.
5 meses de reserva. Não é eu que estou falando, é o cara do mundão que estava falando. Né? Quer dizer, os caras do mundo faz certo, tão próspero, e nós estamos fazendo errado, por isso que nós não prosperamos mais. Quando ele ouve uma palavra dessa que o pastor está ensinando, quem que ele desobedeceu? Foi o pastor? E por que que ele desobedeceu Deus quando o pastor que ensinou? Porque Deus constituiu o pastor como líder dele. E como líder, como pai, como pastor, a pessoa está confrontando o próprio Deus. Vai ficar sem sentença? De jeito nenhum. Talvez a pessoa pode até ser salva, por quê? Porque é criança espiritual. Então, quando você está crescendo espiritualmente, dá para saber a sua idade, pelo seu modo de viver. Quando uma pessoa acha que sabe mais do que o pai e a mãe, que idade que ela está? Qual a fase que ela está? Adolescente. Então, quando um irmão, me peita em qualquer assunto e quer discutir comigo, quer mostrar que eu estou errado, ele está certo, eu fico até contente. Eu falo, não é mais criança, é adolescente. E diz que adolescente ele começa a aborrecer a gente, entende? Por quê? Contestando. Então a gente tem medo por causa do pecado. Porque um adolescente, o que ele faz? Ele peita pai, ele peita mãe. O cara está peitando o pastor. Entende? Mas é uma fase. Só que a pessoa tem que tomar cuidado, porque se ele passar essa fase sem ter o temor de Deus, ele vai ser julgado e sentenciado também. Tem que ter cuidado, porque o diabo não perdoa. Quem pratica a sentença estabelecida na lei de Deus é o promotor. Você sabe quem que é o promotor? É o carrasco. Quem que é o promotor, Dori? Fala para eles, hein? O maligno. Não é Deus que pratica a sentença de execução. Deus pratica o resgate, a misericórdia. O cara pede perdão, para de pecar, começa a restituir. Deus é obrigado a ir lá e falar, diabo, agora não. Ele está perdoado e está fazendo o que é certo. Agora eu vou abençoar ele. Sai daqui. Quem determina que isso vai acontecer? Eu. Então nós precisamos entender, porque cada idade você vai ter uma visão de Deus, uma visão do pecado, uma visão de bênção e maldição. Entende? A tua base ela vai mudando. Mas uma coisa, querido, que eu sei, enquanto nós estamos crescendo, vamos ter temor de Deus, não vamos dar lugar para o diabo, porque o diabo não está nem aí se você é criança, se você é aborrecente, se você é adulto. Ele quer pegar você na tua falha e executar a palavra de Deus na tua vida. Ele quer executar a palavra de Deus na tua vida, só que ele quer executar a maldição e não a bênção. E Deus quer que você obedeça, feche as brechas, use toda a tua carnalidade para poder ela se submeter à palavra de Deus, mesmo que você não entenda, que você não gosta, para fechar a brecha e o diabo não te pegar. O diabo ele tem arapucas, então ele sabe o que o Bacos gosta, ele sabe o que a Suzana, que o Paulo gosta, o que vocês querem. Ele sabe a tua idade espiritual, o que você está caçando, o que você está aprendendo, ele está vendo tudo. E ele, sabendo de tudo isso, querido, ele vai armar arapuca. E como é que ele arma uma arapuca? Você faz algo errado, que ninguém pode descobrir. E ali o promotor fica de dia e de noite, entendeu? Diante de Deus, porque no mundo espiritual tudo é claro, transparente, até os seus pensamentos. Aí Deus, o diabo fica de dia e de noite ele te acusando para te pegar. E ele te pegou numa arapuca o dia que você pecou e ninguém pode ficar sabendo. Então o cara chega em você e fala assim,
ô Odimar, dá apoio para mim aí e tal, né? Porque o Odimar pensa que o cara é bom e apoia o cara. Aí o Odimar, o Davi está se formando, o cara é deputado, falou, ó, assim que o Davi se formar, Odimar, você traz ele aqui que eu vou arrumar um emprego para ele, ele vai ganhar uns 30 mil por mês. Você vai ficar contente? Tem alguma coisa errada nisso? Não, mas o cara arrumou um emprego para o Davi. Aí amanhã depois o Odimar precisa de outro negócio, o cara vai lá e ajuda o Odimar. Aí um dia o cara chega lá no Odimar e fala, Odimar, já 2 vezes eu te ajudei, deu emprego para o Davi e tal. Agora eu preciso que você me arruma umas notas frias, que nós precisamos de um dinheiro para pagar uns negócios lá que não tem como acertar. Dá para você fazer uma nota para mim de prestação de serviço seu, Odimar, de 300 mil reais? O Odimar vai falar, poxa, esse cara me deu emprego para meu filho. Esse cara fez isso para mim, fez isso. Eu vou ter que fazer isso para ele. Aí o Odimar dá uma nota fria para ele de 300 mil. Aí um dia, aquele cara faz uma sacanagem tremenda, o Odimar fala assim, eu acho que eu vou dedar esse cara, mas se eu dedar ele, eu vou preso, porque eu participei de uma corrupção de 300 mil reais. Vocês estão entendendo? Isso, querido, é uma figura do que o diabo faz na nossa vida. O diabo, né, querido, você gosta demais de sexo, você está novo, faz tempo que você está na seco, né? De repente vem a mulher de um cara lá, uma mulher bonitona, aquele avião assim, começa a te dar bola e tal, e pá, e coisa assim, daqui a pouco você está apaixonado, aí você vai lá, dorme uma noite com ela e tal, e pá. E agora? A mesma coisa do fato da nota fria, né? O cara fez na área sexual. Você está lá, você está ganhando pouco, o dinheiro não está dando, né? E o Lu está lá na Trovate de Pneu, de repente ele vende um pneu lá, ninguém viu, né? Ele fala, vou enfiar o dinheiro no bolso aqui e tal. O que ele fez? Roubou. Querido, e agora para falar? Porque se ele roubou, o patrão vai confiar mais nele? Não vai querer mandar ele embora? Outra pessoa vai querer dar emprego para ele? Então ele vai ficar fazendo a conta de tudo que pode acontecer com ele no futuro. Isso é a arapuca do diabo. Então quando você cai numa tentação, o diabo pode estragar a tua vida, que você nunca sabe. E você sabe qual que é o melhor caminho? É confessar, pagar pelo erro, sofrer as consequências e ficar orando, pedindo a misericórdia de Deus. O Senhor pode te levantar. Mas depois, vamos dar um exemplo. Depois que Davi pecou, ele confessou o pecado, deixou de ter consequência? A Raquel está fazendo estudo sobre isso. Mas agora é o Novo Testamento, pastor. Vai olhar as histórias do Novo Testamento. Piorou, querido, não melhorou não. Ananias e Safira, ó, não teve nem misericórdia. Você já pensou? Deus, se for ver, Deus foi injusto, né? Porque eles venderam o sítio deles e deram mais da metade. Eles contaram uma mentirinha. Eles fizeram uma coisa que nem tinha importância para Deus, eles não precisavam dar nada. Mas só porque eles omitiram. Agora, fala a verdade para mim, eles mentiram foi para Deus ou foi para Pedro? Eles mentiram para Deus ou para Pedro? Diga comigo. Para quem que foi? Vamos, gente. Então, quando você acha que o pastor não tem nada a ver, era a mesma coisa deles achar que Pedro não tinha nada a ver. E tinha tudo.
Quando os caras achou que Samuel não tinha nada a ver, tinha tudo a ver. Quando o cara achou que Pedro não tinha nada a ver, tinha tudo a ver. Então, quando vocês não acreditam em mim, vai ler Bíblia, por favor. Às vezes você lê, né? Mas você está entendendo o que está escrito na Bíblia? Quem era o representante do Espírito Santo ali? Quem era? Pedro. E, puf, morreu. E vamos falar a verdade. Eu sou meio chucão, né? Mas será que Pedro, ele era muito educado? O que você acha, Raquel? Ele tratava o povo assim, não, pô, gente, se vocês acham que eu sou sem educação, vocês imaginam o que Pedro falava para aquele povo? Né? Então, o que nós temos que ver? Autoridade, quando ela está no cargo, no posto, vigia. Vigia. Vigia com o teu coração, porque Deus sonda o teu coração. Eu honro a autoridade hoje porque eu temo a Deus. Eu posso não concordar com a autoridade, mas eu vou ficar do lado dela. E através desse princípio, é que Deus vai levantar uma igreja que ama e que vai ser precursor de um grande avivamento. Na hora que começar o avivamento, as pessoas não vão ver Deus fazendo milagre, eles vão ver Deus usando a vida daquele que aprende a honrar a Deus, respeitar e ficar atento. Tá? Toma muito cuidado com o teu coração, com os teus pensamentos. Porque Deus, a palavra de Deus é bem clara, que Deus é zoiudo e o zóio dele vê de dentro para fora. O Senhor não vê você, o que você está fazendo. Ele olha primeiro qual é as suas intenções. E as suas intenções não vão ser julgadas de acordo com o teu achômetro. É para ver se você está fazendo aquilo para honrar tua liderança, para honrar aquilo que Deus tem posto nas tuas mãos, para poder juntar tesouro no céu. Deus vai estar olhando isso. Entende? Deus está olhando coisas profundas dentro de você para poder validar o que você está fazendo. Porque aquele que não ama teu irmão, aquele que não tem amor, aquele que tem más intenções, até ele orar, ele ofende a Deus. É abominação para Deus. Então tem que vigiar. Toda obra que você faz para Deus pode estar pregando, pode estar adorando. Se você não tomar cuidado com o teu coração, na hora que você passar no julgamento de Deus, não vai sobrar nada. Nada. Tem que vigiar. E nisso nós devemos estar então tendo uma vida de confissão. Porque Deus, Ele é bom. Eu posso ser o cara mais mau do mundo. Mas se eu chegar diante de Deus e falar, Deus, eu sou mau. Eu faço isso errado. O Senhor me perdoe, o Senhor me ajuda a fazer certo. E amanhã eu começo a fazer exercício de bondade. E Deus vai tirar a força da fraqueza. Esses dias eu ia correr, eu corria meio quarteirão, parecia que ia soltar até o pulmão para fora da boca. Mas eu fui exercitando. Hoje eu estou com dificuldade de andar, porque eu só quero correr. Só quero correr. Eu vou ali, agora eu fui lá buscar água. Correndo, voltei, correndo. Por quê? Porque Deus tira a força da fraqueza. Eu admiti que eu estava fraco, que eu estava com o pulmão fraco, e eu comecei a falar, eu preciso resolver isso, e eu comecei a fazer exercício. Então é a mesma coisa, falta amor, pratica exercício de amor. Falta entendimento, busca a prática da palavra. Foi domingo que eu preguei, né, que
técnica da escola. Técnica não faz nada, mas quando algo mora no meu coração, a boca fala do que o coração está cheio. 9 vezes 9, quanto que é? 81. Por quê? Porque a boca está cheia. A boca fala do que o coração está cheio. Como é que encheu o meu coração? De sabedoria de matemática. Foi porque nós ficava decorando tabuada. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. E assim vai indo. Né? Você vai decorando. Então quando você decora a palavra, né, Raquel? Ela vai guardando. Você lê a Bíblia uma vez, você lê a Bíblia 2 vezes, você lê a Bíblia 3 vezes, você lê a Bíblia 4 vezes, você lê a Bíblia 5 vezes, você lê a Bíblia 6 vezes, você lê a Bíblia 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes. Você vai lendo a Bíblia. Quantas vezes você vai lendo a Bíblia? O coração seu vai se enchendo. Você vai decorando versículo, você vai decorando versículo, você vai decorando versículo, você vai decorando versículo, você vai decorando versículo. E a boca vai falar do que o coração está cheio. Depois você não fez isso só para dar uma de sabido. Você fez isso porque você precisa estar treinado para praticar a palavra nos momentos oportunos da tua vida. Amém, querido? Quando às vezes você está caindo numa tentação, né? Você pega um versículo que você tentou fugir da aparência do mal, né? Não deixa seduzir, não deixa os seus olhos, né? Põe um guarda sobre os teus olhos. Põe uma guarda na tua boca. E você vai aprendendo, né? Através daquilo que a palavra vai ensinando. Mesmo que você não tenha um versículo totalmente decorado, mas você sabe. Vamos supor assim, toda vez que vai acontecer alguma coisa, né, que você fala, não, se eu fizer isso, para mim prosperar, eu vou ter que contar, vou ter que pedir perdão, vou ter que tratar, vou ter que retratar. Se eu não fizer isso, eu vou ter a minha vida travada. O que você faz? Fala, capaz que eu vou pecar, né, Raquel? E se eu pecar? Falei, agora pequei, agora tem que contar, né? Não sou trouxa? Eu não vou ficar com a minha vida amarrada. É igual estava escutando o R.R. Soares pregar, aí ele contou uma situação de uma mulher que traiu o marido. Ela falou assim, mas se eu contar para o meu marido, o meu casamento vai para o beleléu. Aí ele falou para ela assim, qual que é melhor, seu casamento ir para o beleléu ou você queimar nas chamas do inferno para sempre? E agora, pastor? Então, eu tive que concordar com o R.R. Soares. Tem pastor que vai falar assim, não conta nada, porque senão você vai perder seu casamento. Perder seu casamento. Querido, é isso mesmo. Por isso, não caia em tentação. Ela traiu o marido. Vai contar para o marido pode perdoar. Pode ou não pode? E se não perdoar? Porque ele pode perdoar ela, mas não querer ela mais como esposa, ele está até biblicamente correto. Né, Raquel? E daí? Amargar o prejuízo. Se eu roubar, eu vou ter que contar. Se eu não quiser queimar no fogo do inferno. Né? O cara vai mandar embora. Ninguém mais vai dar emprego. É melhor do que queimar eternamente no inferno. Então vamos vigiar, gente. Vamos ser pessoas honestas, justas, santas. Melhor não ficar com prejuízo do que querer levar uma vantaginha e se ferrar para sempre. Amém? Se Deus tocou em alguém aqui essa noite, a respeito de coisas que o diabo prendeu tua vida, a partir de hoje você pode começar a orar a respeito, pedir perdão para Deus, orar a respeito e pedir para Deus sabedoria para lidar com a situação, né? Para que você possa não dar mais milho para o diabo ainda. Não pode resolver as coisas de repente. Então vou chegar lá, vou contar para o meu marido e daí eu vou ficar sem casamento, mas melhor do que para o inferno. Não. Primeiro você vai orar, vai tal, tudo tem um momento certo.
Aí o dia que você contar para o teu marido, ele já está pronto para te perdoar, né? Deus pode ir preparando o caminho, né, Raquel? Porque a partir do momento que você decide, você vai esperar em Deus o momento. É um exemplo que eu estou dando, né? Mas se tiver alguém aqui que tiver esse problema, você já pode pôr tua barba de molho, porque senão você vai estar na mão do diabo para sempre. Se alguém roubou alguém, mesma coisa, né? Tem coisas que não tem jeito, né? A pessoa que você roubou já morreu. É uma coisa que ficou muito lá para trás, lá, né? Não faz coisa, mas mesmo assim você tem que orar, pedir perdão para Deus. Por quê? Porque você tem que tirar isso da mão do diabo. Senão tua vida vai ficar travada para sempre. Qualquer tipo de pecado, você colocou a tua vida na mão de um demônio. Tá bom, gente? Terminei a pregação. Quero que vocês saibam que para Deus, não importa o tamanho do teu pecado. Pode ter adulterado, pode ter roubado, pode ter matado, pode ter estrupado, pode ter sido pedófilo, você pode ser o que for. Deus perdoa todos os seus pecados. Mas você não pode viver mais escondendo. Aquele que encobre o seu pecado, aquele que esconde o seu pecado, nunca prosperará. Você sabe por que um novo convertido, ele dá um boom? Porque ele vem aqui no púlpito, eu fazia isso, eu fazia aquilo, ele conta tudo. E quanto pior, melhor, né? Conta tudo. Mas agora eu aceitei Jesus, né? E pode ver que a vida dele muda mesmo, de repente. Só que esse mesmo cara, depois de 3, 4, 5 anos de crente, ele comete um pecado, o que ele faz? Esconde. Aí ele vai ser, por isso que tem um monte de crente travado, porque ele cometeu o pecado e ele não conta igual ele contou a primeira vez. Porque agora, né, Raquel, os irmãos vão maiar ele e ele não quer pagar esse preço. Porque quando você traz o pecador aqui, né, é uma coisa, depois os irmãos não são treinados para isso. Né? Vocês são treinados se eu adulterar, se eu roubar, se eu passar a mão no dinheiro da igreja, né? Vocês estão treinados para me amar? Colocar eu no banco aqui, ei, pastor, fica aqui, pastor, agora quem vai cuidar da igreja vai ser o Edmar, né? E só a misericórdia para Deus ter do senhor, pastor, mas vocês vão me amar, vão cuidar de mim? Vocês vão falar assim, poxa vida, ele deu a vida por nós, né? Agora que ele pecou, nós vamos pegar todos os pecadores do mundo, mas o pastor não, o pastor nunca mais nós quer aqui. É assim que nós tratamos. Por isso que o crente não confessa o pecado, entende, gente? Mas tem que confessar. O problema do irmão, se ele não souber lidar com você, entende? Você tem que confessar, pedir perdão, sentar no banco da igreja e voltar para trás e começar de novo. Começa como se estivesse entrando na igreja aquele dia. Mas não vive em pecado. Amém? Eu passei a bola para vocês, agora o problema é de vocês. Lembra contra quem vocês estão pecando. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. A palavra de Deus foi muito boa, Pai. Ensinou, me fortaleceu, Pai, essa palavra. Sabe por quê, Deus? Porque eu já tenho medo de pecar, Pai. Agora o negócio ficou pior para mim, Pai. Eu fiquei com mais medo ainda. Quero, Pai querido, que o Senhor abençoe, Deus, cada um que ouviu essa palavra. Não, Pai querido, para eles se condenar, para eles ficarem presos, mas para eles falar assim, eu vou quebrar essa cadeia, eu vou arrebentar esses grilhões do inferno, eu vou voar no Espírito Santo, mas eu não vou ficar mais carregando essa culpa, esse pecado, em nome de Jesus. Acima de tudo, Pai, olha para nós através do sangue de Jesus, porque ninguém de nós, Pai, consegue seguir o Teu padrão perfeito. E se um juiz, Pai, pode nos condenar por uma palavra mal colocada, imagina, Deus, encarar o Teu juízo, Pai, diante de quem Tu és. Tem misericórdia, Pai. Por isso, Deus, nós nos escondemos dentro da pele do Cordeiro. Atrás, Pai querido, do grande eu sou, Pai, de Seu Filho Jesus, Pai. Nós nos escondemos, Pai,
Nós, Senhor da glória, queremos estar banhado pelo sangue do Cordeiro. Para a tua misericórdia, Pai, tua graça nos abraçar, Pai. Por isso, Pai, que nós dizemos que o sangue de Jesus tem poder. Porque quando o diabo chega, Pai, e ele vê eu coberto, Pai, com o sangue de Jesus, Pai, ele fica horrorizado, ele não pode chegar perto, Pai. E esse sangue, Deus, mostra que eu sou pecador. E que o inocente morreu no meu lugar, mostrando diante daquele que é perfeito, o seu grande amor e a sua grande misericórdia. Pai, traga essa obra tua, Deus, para ser viva no coração desse ministério, Pai. No borbulhar desse ministério, Pai. Nos seus propósitos nesse ministério, Pai. E que as pessoas sejam lavadas, perdoadas, curadas, tenham o nome escrito no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus. E todo pecado, Pai, que não tem jeito de ser reparado, Pai. Que o Senhor repare, Deus, olhando para nós através de Jesus, Pai. Olhando para nós, Deus, porque nós estamos vindo nesse lugar, Pai, esperando da tua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai. Pai, também, Deus, eu quero te dizer, Deus, que o Senhor é bom demais. Que o teu Espírito em nós, Pai, é a nossa maior riqueza. É o nosso maior tesouro. E eu sei que esse tesouro não é por causa do que nós fazemos, mas é por causa do que Jesus fez. Te louvo, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu abençoo vocês, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja forte na nossa vida, em nome de Jesus.